várias perguntas, né, que os nossos irmãos fizeram, e essa pergunta, ela veio direto da nossa escola bíblica dominical, veio direto da escola bíblica dominical, domingo, 9 horas da manhã, aqui na rua Geraldo Rocha, número 86, tá bom? Então veio de lá, a gente aprende a Bíblia, nós nos reunimos na sala de mulheres, na sala dos homens, na sala infantil Kids 1 e 2, dos adolescentes, juniores e dos jovens para aprender a Bíblia. E aqui estão alguns dos compositores do nosso material de escola bíblica. Então vocês estão olhando para pessoas que debruçam sobre a Bíblia e preparam o material para nós, tá bom? E essa pergunta foi a seguinte: o livro de Jó, ele é uma história? Ele é uma lenda? O personagem Jó realmente existiu? Ou ele é uma figura simbólica na literatura bíblica? E nós estávamos com o Paulo, então nós vamos para a irmã Diná. É muito interessante porque eu sou nascida e criada no Evangelho, né? Então, assim, como a grande parte da minha vida, o conhecimento de Deus e da Bíblia foi através da família, né? Minha avó, minha mãe. E, então, assim, muita dessas perguntas eu tive que sentar e rever. Por exemplo, uma pergunta como esta, né? Eu nunca havia pensado nisso. É história ou lenda? Né? Então, para mim, eu coloquei, né, que ele foi uma pessoa real. Né? E com a afirmação, o argumento a favor da história real, né, que afirma o texto, é o próprio Jó que sugere que a história é real, né, que preserva a tradição. Né? A história de Jó ela é mantida, né, no meio do povo judeu, né, na tradição judaica, como uma narrativa importante, espiritual, que tem um impacto espiritual. Então, a história de Jó, né, ela tem um impacto de fé, né? Embora o livro de Jó possa ter elementos, né, de inspiração, de experiências reais, né, e tido como relato histórico literal, em vez disso, ele é considerado uma obra de ficção por muitos, né? Porém, eu não vejo sendo assim. Para mim, é uma história literal, né? Que tem um fundo poético, pedagógico, né? De pós-exílio, né? Que é aprofundado na teologia do sofrimento e da soberania de Deus. Né? E é uma doutrina teológica, para mim, né, que é muito trabalhada, que é a de retribuição, né? Que é aquela assim, que é as pessoas boas, então ela tem só coisas boas, e as pessoas ruins têm coisas ruins, mas nem sempre é assim, né? A história de Jó, ela prova isso, né? Porque o próprio texto diz que ele era um cara justo, né? Sim, exatamente. A doutrina da prosperidade é essa da retribuição, né? Porém, não é bem assim que Jó ensina, né? No meio da crise de fé, nessa crise de fé, a história de Jó nos dá reforço, né? Então, a experiência de Jó, ela é muito importante para a história. Por isso que eu não acho que eu não acredito, lendo Jó, eu não acredito que seja fictício, né? Mas sim uma continuidade de fé. Ao contrário da teologia da retribuição, ela é a teologia da gratuidade, né? Porque a gente vive pela graça, né? Então, assim, é o favor imerecido. Interessante que lá em Jó 42:5 ele fala assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, o livro de Jó, ele é um livro que nos fala muito da soberania de Deus. E ele é provado. E lá no início, quando vem toda aquela provação, ele fala assim: o que eu mais temia me aconteceu. Então, muitas vezes o maligno, ele atua na nossa vida pelo medo. Medo é uma porta para o diabo oprimir e destruir a vida das pessoas.
Então eu entendo que é um livro pós-exílico, ele de fato aconteceu, ainda que não há registros, mas eu entendo que ele é extraordinário por falar da soberania de Deus, falar de um Deus que, interessante, ele perde filho, perde tudo, mas a valorização do casamento. Ele não perde a esposa. Então, assim, valorizar a sua esposa. Tem gente que está num segundo casamento, enfim, Deus de graça e misericórdia alcança a todos, mas valoriza a esposa que você tem hoje. Porque assim, a Bíblia é o manual da noiva. E que esse manual da noiva, que é a igreja, seja aplicado também nas nossas vidas de forma diária. Bom, Zé, o que acontece? A gente tem alguns pensadores que eles pensam que se debruçam e dizem que Jó nunca existiu realmente e que o livro que contém o seu nome é apenas uma novela romântica, né, filosófica e não um livro histórico. A gente tem outras pessoas que consideram, é considerado por alguns estudiosos, como uma prova de sua não historicidade, porque ele falta com registro geográfico, com algumas informações que são necessárias. Nós também temos alguns críticos que são dados a pensamentos filosóficos, eles analisam e eles dizem que, olhando para a tragédia de Jó, não é possível que uma pessoa se recupere, e dizem que isso é uma realidade, dizem que isso é mais uma realidade diante da vida, né? Ou seja, pessoas que não acreditam de fato e aderem a isso. Então, vamos embora. A questão, a gente tem em Jó capítulo 1, como ele é morador da terra de Uz, e estudiosos acreditam que esse lugar ficava situado em algum ponto entre Damasco da Síria ao norte e Edom ao sul, ou seja, nas estepes a leste da Síria e Palestina. Nós temos também que, se Jó foi real conforme nós cremos, então ele pode ter sido um sheik que vivia perto do deserto da Arábia nos tempos dos patriarcas do Antigo Testamento, embora não haja menção qualquer ali mosaica desse livro. É possível que Jó fosse um personagem histórico que um autor posterior, e alguns acham que ele deveria fazer parte do escrito da autoria de Moisés, daqui a pouco eu vou falar por quê. Que um autor posterior, conhecendo a história, conhecendo essa tradição oral, ele pudesse emprestar, ele vai compor esse relato para trazer para que a sua mensagem pudesse servir de ânimo e de alento para o povo judeu que não estava na sua própria terra, que tinha perdido tudo praticamente. Nós temos, a favor da inspiração do livro de Jó, ele é mencionado na Bíblia em Ezequiel 14, versículo 14 e versículo 20, e Tiago 5, 11. Então, nós entendemos que ele tem base, ele tem respaldo de sua inspiração, porque a gente tem menção deles lá. Alguns estudiosos também, outros estudiosos que comprovam a historicidade de Jó, é que houve adições feitas posteriormente por causa da alteração de humor. Assim, você está passando por um problema e no início analisa-se um texto no decorrer do livro de Jó, que existem momentos que Jó ele parece se manter, mas aí em algum momento ele começa a ser muito crítico, ele parece que ele começa a ficar meio azedo consigo mesmo, mas ele diz que essa confusão de arranjo por parte do tratamento do autor sagrado não se mostrou muito metódico. Então, mesmo que em algum momento na sua compilação, na sua transmissão oral, a pessoa vai e ouve que Jó existiu, que alguém lá do passado viveu, passou essa dificuldade toda. E o outro vem, ele conta e ele vai tricotando na construção da sua obra literária, mesmo que em algum momento, algum arranjo da sua ortografia ou de alguma maneira que ele compõe ali, ele não superficializa a humanidade de Jó de nenhuma maneira. Agora, vamos pensar aqui, eu acho que eu gostaria de fechar esse com 3 coisas. Uma é assim, existem coisas na Bíblia que ou você crê ou você não crê. E crer é uma decisão
É uma escolha pessoal que você vai precisar fazer. A outra coisa, vamos pensar uma coisa, e isso é uma coisa muito importante. Vamos pensar que em algum momento alguém quisesse pensar assim, não, eu não tenho como acreditar que Jó foi real, porque a gente não tem relato da sua genealogia, não tem. Ele morava em que rua, qual era a cidade, quem é que morava perto dele. Mas a Bíblia também nos diz de uma importante figura que, mesmo sem ter genealogia, ela é uma referência extraordinária no Novo Testamento, que é o sacerdote Melquisedeque. Então, se você prestar atenção, a gente tem uma pessoa de grande referência, que Abraão vai lá e dá o dízimo de tudo, mas ele é uma referência para mostrar que o sacerdote de Jesus é superior ao de Melquisedeque. Então, a gente tem duas razões assim que você pode pensar, pode escolher ou pode acolher também. Mas, por último, eu gostaria também... eu não sei se os irmãos lembram, quando Abraão perde Sara, Abraão se casa novamente. O nome dessa mulher chama-se Quetura. Essa mulher com Abraão, ela tem 6 filhos. O nome dos filhos o nome dos filhos, ela está no texto de Gênesis, tá? Que é Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Gisbabe e Sua. Só que Sua não é o nome de mulher, é o nome de homem. Os árabes, eles atribuem sua origem a Abraão com Quetura. Quando você vai para o livro de Jó, a gente tem uma pessoa chamada Bildade ou Suíta. Jó, capítulo 2:11. Um dos amigos de Jó tem sido atribuído como filho descendente de Sua, filho de Abraão com Quetura, o filho mais novo de Abraão. Então nós temos, irmãos, a Bíblia, a gente não passou esses anos todos de forma... não houve vaidade nem arrogância, houve uma humildade, houve um temor muito grande nas escolhas, na seleção de todos os livros do Novo Testamento, e que com certeza talvez a gente até ache dificuldade, isso é normal, porque a nossa humanidade ela está presente, mas é extraordinário você olhar para o livro de Jó. Nós temos algumas tragédias que o nosso Rio de Janeiro já sofreu, Petrópolis. Quantas pessoas já perderam bens, apartamento, documento, roupas, famílias, e daqui a pouco Deus ele abençoa. Então, assim, a gente tem respaldo na Bíblia para você e eu entendemos que você pode crer em Deus, que na dificuldade Deus está presente, Deus está com você, Deus não te abandona. Entende? Então, assim, é muito extraordinário a gente pensar assim, não, Jó foi real mesmo, e eu creio nisso. Tá bom? Eu não sei se de alguma maneira a gente conseguiu aqui ajudar, mas é isso. Que Deus abençoe as nossas vidas aí.